Tudo certo até aqui? Então, essa parte da tradição, eu solicito que você sublinhe. Continua, inciso 2. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético da sua conduta. Assim, vírgula, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente ou inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. No artigo 37 traz uma coisa que eu não vejo com bastante frequência nas provas, que são os princípios, né? Os LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eles chamam de LIMP porque é a sigla que a gente faz para decorar esses princípios, e já faz muitos anos que eu não vejo eles caírem, porque as bancas querem colocar questões que vão enganar os concurseiros, e não questões que todo mundo acerta. Se você perguntar ali na rua para, sei lá, qualquer um, vai no segurança da casa concurseiro, quais são os princípios da administração? Ele vai falar LIMP, todo mundo sabe. Então os LIMP eles não vão te perguntar. Mas então se os LIMP eles não vão te perguntar, e vamos imaginar que eles queiram perguntar esse inciso 2, o que eles poderiam perguntar? Simples. Eles costumam colocar esse inciso dentro das alternativas erradas, limitando o inciso. Como assim limitando? Eles falam assim, mais ou menos, ó. Servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Beleza, até aí tá certo. Só que deles continua assim, ó. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, mas entre o justo e o injusto. Ponto. Ou seja, eles limitam o inciso. Eles transformam ele bem curtinho. E está errado esse tipo de afirmação, principalmente se você vai encontrar uma questão do CESP pela frente. Então eu tenho que ser completo, ele tem que me dar os 5 elementos que eles falam aqui. Então eu tenho que ler, assim não terá que decidir entre o legal e ilegal, justo e injusto, conveniente e inconveniente, oportuno e inoportuno, mas principalmente entre honesto e desonesto. Opa, enchi minha mão. Então se eu enchi minha mão, o inciso 2, essa afirmação vai estar correta. Não marque como certo coisas que limitam o inciso, porque senão vai estar errado. E prova do CESP é uma chatura, muitas vezes, porque a gente lê e pensa, nossa, essa aqui eu acerto, essa aqui é certo que é certo. Daí você vai olhar no gabarito, errado. Putz, mas que ódio, por que é errado? E assim vai. Mas enfim, se você tomar esses cuidados, você não vai errar de forma nenhuma. Diga, colega. O incompleto seria errado. Sim, foi o que eu falei, o incompleto é errado. Porque, claro, nesse caso, né, também eu não gosto de generalizar o que nem sempre dá para generalizar. Então, nesse caso, é errado. Tudo certo? 3. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida a ideia de que o fim é sempre o bem comum. Sublinha esta frase, o fim é sempre o bem comum. Essa frase também aparece umas 3 vezes no decorrer dos nossos decretos. As bancas gostam dessa frase, então cuidado. Agora eu vou continuar. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Esse inciso 3 aqui eu recomendo que após a palavra comum, você coloque uma barra. Uma barra. Por que uma barra? Porque esse artigo aqui já caiu só a primeira parte e esse artigo aqui já caiu só a segunda parte. E foi justamente por isso que eu não gostei da afirmação da colega, que sem completo é sempre errado. Não, é errado no inciso 2. Mas o inciso 3, na verdade, são 2 mandamentos, né? São coisas distintas. Eu posso tranquilamente ler a primeira parte, que vai até o fim é sempre o bem comum, isso é uma ideia, e a continuidade da segunda parte é outra ideia. Fala o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Então essa frase sozinha, isolada no mundo, também está certa. Por isso que eu fiquei com medo de responder sim 100% na tua pergunta. Diga, colega. Nessa primeira parte, ali foi questões que cai no momento também na CESP, que podem utilizar, pode ser bem comum, pode ser interesse público, pode ser... Não, gostei da tua pergunta, mas não pode marcar certo. A colega está perguntando, professor do céu, a parte final aqui dessa primeira parte do inciso 3, se ele troca, por exemplo, o fim é sempre o bem comum por o fim é sempre o interesse coletivo, posso marcar certo? Claro que não. É totalmente diferente. Trocou o conceito, ficou errado. Você pode pensar, professor, mas é a mesma coisa. Não, não é. Interesse coletivo ele é mais restrito. Interesse coletivo pode ser restrito a uma comunidade, interesse coletivo pode ser restrito a uma empresa, interesse coletivo pode ser restrito a concurseiros. Agora, o fim é sempre o bem comum, esse abraça a todos. Então, não posso dizer que
são sinônimos. Eu recomendo ir pela literalidade do artigo. Mudou, é prova do CESP, é prova do CESP. Então tá, então literalidade. Se ele só colocar assim, ó, devendo ser acrescida de que a ideia de que o fim, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem. Ponto. Pronto, já está errado. Já foi. Então, se não for o que está escrito, vai estar errado. Mas, enfim, daí, como eu disse, esta frase no ar vai poder estar correta, assim como a segunda parte do inciso 3 também pode estar completamente correta. Continuando. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direto ou indiretamente por todos, até por ele próprio. E por isso se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. Ah, professor, que chatura esse! Sim, esse aqui é bem chato, principalmente porque às vezes a gente está andando na rua e tem uns caras que falam: ah, olha aí, estão de greve, seus vagabundos. Eu que pago o teu salário. Tu já pode responder: sim, eu também pago o meu salário. Está aqui, ó, no Código de Ética, Decreto 1171, o professor Pedro Kuhn me ensinou. Então, se o senhor não sabe disso, vai fazer um cursinho e se está com inveja, passa no concurso. Ele é aberto para todos. O que o senhor está fazendo? O que o senhor é? Simples assim, certo? Então, todos nós pagamos os nossos tributos. Agora, não é isso que eles vão perguntar, né? Eles querem a cópia do artigo ou então essa parte final aí que fala assim, ó: a moralidade administrativa se integre no direito como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência e fator de legalidade. Por que essa frase é legal? Pelo seguinte, ó, aqui não é uma questão de conceito, mas quando eu leio moral ou imoral, eu leio certo ou errado. Então, uma atitude que você pratica moral é uma atitude certa. Agora, você, por exemplo, deu R$2 para pagar o ônibus e o cobrador achou que eram R$100 e te devolveu R$95 de troco e você embolsou o troco, isso é uma atitude errada. Então, eu posso dizer que é imoral. Daí, esse artigo está dizendo o seguinte, ó: a moralidade administrativa, ou seja, agir correto na administração, se integre como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência e fator de legalidade. Não entendi, homem de Deus. Simples. Olha só. Eu sou, por exemplo, o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Eu tenho, sei lá, 2.000 homens à minha disposição. E eu quero fazer a segurança da Copa. A Copa é em junho. Eu estou no Distrito Federal, que chove 13 dias por ano. Daí eu vou lá e compro 12.000 capas de chuva para os meus policiais na Copa. Poxa, são 2.000 funcionários ao total, para um lugar que não chove nunca. Daí eu vou lá e compro 6 vezes mais capa de chuva para proteger eles da chuva, sendo que não chove nunca. Daí você pensa: ah, professor, mas olha só. O comandante da brigada, ele tem o poder de decidir o que é bom para a sua tropa. Então, ele pode comprar os equipamentos para a sua tropa, inclusive capa de chuva. Então, não está ilegal esta compra. O nosso comandante da brigada não vai ser preso. Não vai ser preso. Só que tem um detalhe. Fala aqui que esta moralidade, ou seja, certo e errado, tem que ter um equilíbrio entre a legalidade, a lei, e também a finalidade. Ele fala ali, ó, como elemento sociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência e fator de legalidade. Então, essas atitudes, embora sejam legais, no momento que não atinge a finalidade, acabam sendo erradas, né? Acabam não sendo morais. Acabam sendo equivocadas. Acabam sendo imorais. Por isso, se eu não me engano, eles reviram essa decisão do comandante da brigada. Não vão comprar capa de chuva coisa nenhuma. Ué, tá louco? Bebeu? Nunca choveu aqui, nunca vi chuva do Distrito Federal. Se você gospe na rua, o guspe não chega no chão, ele evapora no ar. Então aqui não vai ter capa de chuva. Simples assim. Então, com essa explicação da compra das capas de chuva, a gente resolve essa frase, né? Olha só como após a explicação a frase fica mais tranquila. Antes a gente estava lendo e não estava entendendo nada. Agora, olha só. Se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no direito como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. Então, essa finalidade tem que estar direto aí, ligada para nós termos essa atitude correta. É a mesma coisa que, vou construir um viaduto ali na ponte do Rio Guaíba, mas ele termina dentro d'água. Tá, mas então não adianta construir, né? Ou ele tem uma finalidade de atravessar o rio, ou não tem finalidade nenhuma. Mas, enfim. Oi? Erigindo-se, surgindo, aflorando, mais ou menos assim. Inciso 5.
O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Esse inciso 5 você faz um asterisco nele todo. Sabe por quê? Porque ele é como se fosse uma reza, uma novena. Às vezes a gente lê ele na prova e pensa que ele é exagerado, que não, meu maior patrimônio é minha família, não, meu maior patrimônio é a minha saúde, não, meu maior patrimônio é a minha estabilidade, meu maior patrimônio é meu salário de 10 mil reais. Não, seu maior patrimônio é o êxito do seu trabalho. Esta é a ideia que o servidor público tem que ter. Este é o seu maior patrimônio. Você ter saúde, família, salário é apenas uma contrapartida do seu maior patrimônio de ser servidor público. Eu sempre acredito que existem forças superiores que apontam para você todos os méritos que você tem direito de acordo com o seu esforço, de acordo com o que você dá em contrapartida, e a coisa é matemática. Se você está cada dia se esforçando, estudando, buscando o seu lugar ao sol, chega um momento que você alcança. Agora, se você a cada dia está plantando coisas negativas, fica chutando o cachorrinho na rua, fica pisando no dedo do mendigo só porque ele está dormindo, pessoal, você está plantando negativo. O plantio é facultativo, a colheita é obrigatória. Então, se você chuta cachorrinho na rua, se você pisa em dedo de mendigo, se você não ajuda a velhinha a atravessar a rua, você pode morrer estudando. Não vai passar nunca, porque você não merece. Simplesmente porque não merece. Saiu daqui hoje, chutou o cachorrinho, está rodado, nem faz o seu concurso. Porque você simplesmente não merece. E existem forças que contribuem para a pessoa que é esforçada. Se por acaso tem pessoa que sabe mais que você no concurso, e a gente tem a impressão que sim, e acontece toda hora, essa pessoa vai passar mal no dia da prova e não vai fazer a prova. Essa pessoa vai marcar errado o gabarito, vai errar todo o gabarito da grade, mesmo que saiba mais que você e você que vai passar. Então, o seu maior patrimônio é o seu êxito no seu trabalho, que é o nosso esforço constante. Não preciso trabalhar 24 horas, mas o que eu fizer, faço com capricho, faço bem feitinho, que com certeza esse vai ser o meu maior patrimônio. Esse inciso 5 já caiu a cópia dele inteirinha. E daí eu lembro que teve gente que errou porque achava que era muito exagerado. Pois não é. Está o inciso 5. Continua, inciso 6. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Eu poderia pedir para você sublinhar essa frase, né? Só que eu não vou pedir. Por quê? Porque esta ideia de que integra na vida particular a função pública, eu já dei para você lá no inciso 1º. Então eu não gosto de ficar sublinhando coisa repetida. Você já viu que a sua vida privada influencia na sua vida particular. Se eu sou o seu chefe, quero promover um ou outro, daí eu olho para o colega. O colega é esforçado, olha só, tá bem barbadinho, tá sempre bem limpinho, sempre chega no horário, nunca vi ele bebendo. Daí vai o outro colega, barbudão, o cara é quase o Osama Bin Laden, o cara, sei lá, o cara tá com umas roupas meio estranhas, tá sempre no boteco, o cara nunca atrapalhou o serviço dele. Mas tá sempre bebendo, estranho isso, o fígado dele deve ser um funcionário do mês. Então, eu fico na dúvida entre os dois, eu vou promover o outro, sem dúvida nenhuma. Daí você pensa, mas isso é discriminação, professor. Não posso usar barba? Não, não é isso, eu apenas estou utilizando o meu inciso aqui, né? Que a sua vida privada pode influenciar no seu bom conceito da vida pública. E essa é a realidade, é bem assim mesmo. Então, mais uma vez, estou reforçando essa ideia que eu já dei para você lá no inciso 1º, mas eu continuo. Então, lá vou eu. Ó. Assim, os fatos e os atos verificados na conduta do dia a dia e sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Então, essa frase que eu acabei de ler no inciso 6 ficou barbada com a explicação do Osama Bin Laden, por exemplo. Tudo tranquilo até aqui? Esse aqui é tranquilo, né? Já que a gente tem aquela ideia lá do inciso 1º, acabou ficando bem fácil. Inciso 7. Salvo em casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão o comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem negar. Professor, não entendi nada. Te explico, olha só. Na 1, 2, 3, na quinta linha, quando começa assim, ó, a publicidade. Antes da letra A, faz uma barra. Aí onde fala ali, ó, a publicidade, faça uma barra. Certo? Beleza, agora eu vi o colega aqui na frente, fez exatamente a anotação que eu precisava. Esse inciso tem que dividir por 2. Mas esse, eu não divido por 2 por serem ideias separadas. Esse eu divido por 2 porque ele está desorientando você.
Então eu vou te orientar, certo? Onde você fez a barra, você vai reler comigo agora, olha só. A publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade. Parei de ler. O que é a publicidade? Por exemplo, a colega que está chegando agora com o seu café foi nomeada no INSS. Como que ela vai saber que foi nomeada, por exemplo, se ela está lá na rua tomando café? Só um exemplo, bobagem. Faz de conta que a gente está fazendo uma publicidade só aqui dentro. Como ela vai saber que foi nomeada? Por meio da publicação, de repente, num diário oficial. Por meio da publicidade dos atos administrativos. Se ela não está em casa, se ela está no exterior, se ela está de férias, se ela está tomando café, alguém vai entrar em contato com ela, vai ligar para ela, vai dizer, olha, querido, você foi nomeada num concurso do INSS, você não vai deixar passar essa vaga. Então, para o ato atingir a sua eficácia, para ele poder nomear ela, por exemplo, ele tem que ser publicado. E é justamente o que fala ali, ó. A publicidade de qualquer ato constitui requisito de eficácia. Ou seja, ele atingiu o fim. Eu consegui ter a certeza que ela sabia que ela foi nomeada, certo? Daí, se eu tenho a certeza que ela foi nomeada, atingiu a eficácia, então eu sei que o ato foi certo. Por isso que ele fala eficácia e moralidade. Porque quando fala em moralidade é certo ou errado. Moral é certo e moral é errado. Então, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui um requisito de eficácia e moralidade. Atingiu o fim e ele foi correto. Daí continua. Ensejando sua missão, comprometimento ético contra o bem comum imputável a quem negar. Então, quem não deu a publicidade desse ato administrativo vai estar comprometendo o nosso bem comum. Imagina só a insegurança da nossa vida se, por exemplo, as pessoas fossem nomeadas no concurso e não fosse publicado. Imagina só, você está fazendo um concurso, mas depois da prova você tem que todos os dias lá no órgão público ver se você vai ser nomeado ou não. Impossível isso. Então tem que ter esta publicação. Só que daí, como eu falei, esse artigo ele é dividido em dois, né? A regra é clara, como diria o Arnaldo César Coelho. Os atos administrativos deverão ser publicados. Isso é um requisito de eficácia e moralidade. Só que, como eu falei, esse artigo ele começou do contrário, né? Porque eu te dei a regra. Sim, eu tenho que publicar. Salvo algumas coisas. Ou seja, existem coisas que eu não publico. E esse artigo começou com as coisas que eu não publico. Porque ele fala assim, ó, salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública. Então, a regra é publicar. A exceção são essas do início do inciso. Chato esse inciso, né? Sim, porque ele deu um nó na nossa cabeça. O certo seria ser ao contrário. O certo deveria ele ser assim, olha só. A publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua missão, comprometimento ético contra o bem comum imputável a quem negar, salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso. Então, seria assim o artigo correto, mas ele está invertido, está bagunçado. Então, tomem cuidado. Regra, tem que publicar. Exceção, essas situações aqui da segurança nacional, investigação policial e interesse superior do Estado e papapá. Daí, vamos para a prática. Eu quero passar no concurso, professor. Então, tá. Então, no concurso, se a sua prova for no CESP, toma cuidado para afirmações incompletas aqui. Do tipo, publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisitos de eficácia e moralidade, salvo casos de segurança nacional. Ponto. Está errado. Não é salvo casos de segurança nacional. É salvo causas de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública. Então são 3 ressalvas, não apenas um. Não apenas segurança nacional. Então, se a sua prova é o CESP, toma cuidado com isso. Tá com carinha de dúvida? Diga. Não? Não tá com dúvida? Tranquilo? Então, cuida com essas informações incompletas. Ai, professor, mas que coisa chata. Sim, aqui é uma coisa chata, mas por outro lado também é só mais essa folha aqui de matéria e aqui não é a parte principal, né? Aqui não é a parte que as bancas amam de paixão, mas de qualquer forma eu gosto de estudar tudo. Continuando. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que com... Parei de ler! Por que, professor? Está em greve? Sim, estamos em greve, mas não é por causa disso. Eu parei de ler porque esse inciso 8 você tem que fazer 2 asteriscos do lado dele. Esse aqui é campeão de concurso, em tudo que é concurso, aparece ele. Campeão de concurso. E eu vou te explicar ele antes de ler. Pelo seguinte, ó. Toda pessoa tem direito à verdade. Você é um servidor público, você é um exemplo, você tem que sempre dizer a verdade. Mesmo que seja contrário aos interesses públicos, mesmo que seja contrário ao interesse da pessoa. Como assim, professor? Não entendi.
Vamos imaginar que você esteja trabalhando no INSS, tá? E você só ouve falar de crise do governo, você só ouve falar de rombo da Previdência, você só ouve falar de tragédia, daí você pensa, vou contribuir para o governo, vou parar de dar aposentadoria para esse bando de vagabundo aí. Olha só essa fila de gente, tudo que vai aposentar, se eu for ali chutar a canela daquele cara que está se fazendo de aleijado, ele vai sair pulando, vai querer bater em mim, sou capaz de apanhar dele, então não vou mais dar aposentadoria para ninguém. Daí chega a pessoa na sua frente com toda a documentação para fazer a aposentadoria, daí você fala, não pode, não tem direito à aposentadoria, não tem, vai-te embora. Então o que você faz? Você mentiu para ele, acreditando que isso é para o bem da administração pública, né? Porque se a administração não paga aposentadorias, não paga pensões, não paga nada, diminui o rombo. Mas você não pode fazer isso, porque toda pessoa tem direito à verdade. Então você vai juntar a documentação legal necessária e vai conceder a aposentadoria ou o benefício previdenciário da pessoa. Agora, vamos imaginar uma outra situação. Vem um velhinho, todo acabado, olha ali, sem os dois braços, sem as duas pernas, querendo aposentadoria. O cara vem numa bandeja de tão aleijado que ele é. Daí traz toda a documentação, mas faltando um carimbo de alguma autoridade ou faltando alguma declaração de tempo de serviço. Daí você vai ficar com pena dele e dizer, não, meu amigo da bandeja, eu vou lhe dar, embora falte a documentação, eu vou lhe dar a sua aposentadoria. Não. A pessoa tem direito à verdade, mesmo seja contrário à administração, ou seja contrário aos interesses dele. Então, se ele não pode ter aposentadoria, você vai dizer, não tem aposentadoria, acabou. Vai para casa o homem da bandeja. Não tem o que fazer. Essa é a verdade, essa é a realidade. O que você quer que eu faça? Certo? Então, essa ideia que eu fico brincando, que eu fico exagerando, que eu fico falando do homem da bandeja, é porque eu sei que ela choca e muitas vezes a banca também sabe e fica elaborando questões para você, tentando te enganar. Então, eles colocam do tipo, toda pessoa tem direito à verdade, salvo o interesse comum. Daí já não, né? Porque toda pessoa tem direito à verdade, não importa em que situação. Mesmo que seja contrário aos interesses dele, mesmo que seja contrário aos interesses da administração. E isso está escrito. Querem ver? Olha só. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrário aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão e da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais uma nação. Então aqui na parte final foi uma novena, né? Foi uma reza braba. Mas enfim, o resumo é esse. Toda pessoa tem direito à verdade, não me interessa o que você estiver pensando. Ah, o rombo da Previdência. Não tem rombo da Previdência, não acredito no que o governo fala. Então, aqui nós temos direito à verdade, nós vamos levar isso para a prova para podermos entrar no INSS e sabermos a verdade. Continua. Inciso 9. A cortesia, a boa vontade, o cuidado, o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direto ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Desta forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento ou às instalações do Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. Aqui é outro inciso que parece uma novena. Parece que a gente está rezando, parece que a gente está orando, parece que a gente está pedindo uma coisa para uma força divina. Mas, graças a isso, aparece na prova, principalmente do CESP. Essa parte final é que fala a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças, seus esforços para construí-los. Se fosse ontem, se você nunca tivesse lido isso, e você estivesse diante da prova da CESP, você iria marcar certo nessa afirmação? Eu iria marcar errado. Eu iria pensar, não, essa afirmação está exagerada. Ainda está falando todos, ainda tem a palavra-chave, né? Todos, parece que está generalizando, parece que está sendo muito abrangente. Mas hoje, depois da nossa aula, você tem certeza que isso está certo. E a FCC não. Nesse caso, o CESP gosta desse tipo de frase que você tem medo de marcar certo e marca errado, porque justamente a sua prova é de certo e errado. Então, cuida com esse artigo aqui, que parece uma novena, ele existe, e ele está dizendo em poucas palavras o seguinte: você, servidor público, tem que atender bem as pessoas, tem que atender bem o cidadão, tem que atender bem porque você é um servidor público, então, em tese, você está ali para o bem público. E além de atender bem o público, você tem que cuidar do seu estabelecimento, tem que cuidar dos seus equipamentos, tem que cuidar do seu computador, tem que cuidar das coisas que você trabalha. Você não vai no seu primeiro dia de INSS sentar na sua mesa de trabalho, puxar um estilete e escrever assim, ó, Pedro esteve aqui. Já está de sacanagem.
Já está de sacanagem. Você não vai ficar trabalhando no computador do INSS tomando um suco em cima do teclado. Tá de brincadeira. Você não vai pensar assim, olha só, lá em casa está faltando o C cedilha no meu computador. Pega e arranca do computador do INSS e leva para casa. Você não vai fazer isso, porque você vai estar praticando o ato contra todos os esforços, esperanças dos homens de boa vontade que um dia já transitaram pela face deste planeta. Deus, que exagero. Eu tentei exagerar mais do que eu inciso, mas enfim. Não consegui, não deu. Mas ele parece bem exagerado, então cuida com ele. Próximo, 10. Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerce suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. O que acontece? Eu já ouvi muitas vezes a gente ou outras pessoas falarem que o povo brasileiro adora fila. Adora fila. Tá andando na rua, tem uma fila, eu quero entrar na fila, o que será que tem ali? Deve ser uma coisa boa. Eu já vi uma vez fila só de mulher no pré-prova e um magrão na fila, o cara na fila. Daí eu cheguei, o que tá fazendo aí? Essa é a fila do banheiro feminino. Ele, mas eu vi a fila, pensei que era uma fila interessante para pegar um brinde, alguma coisa. Que viagem. É que o banheiro masculino não dá fila. O homem faz em qualquer lugar, ali tem mictório, tem a parede, vai na pia, vai em qualquer lugar. Mas a mulher tem todo um procedimento, então dá fila no banheiro feminino. Então tava lá uma grana na fila. Vou ficar ali. Coisa boa, adoro fila. Então, nós não podemos ter esse negócio de, a gente adora a fila também. A gente olha a fila assim, só tem 7 pessoas. Fila boa é de 50 para fora. Vamos lá tomar um café, vamos tomar um chimarrão, vamos ficar jogando um fricel. Há uns anos atrás, apareceu num jornal, né, ou num site, uma foto do pessoal do INSS trabalhando ali, uma fila, e um dos servidores no fricel ali, né? Bem concentrado, a foto de trás assim do balcão e só o computador dele no fricel. Mas enfim, a gente não vai fazer isso porque a gente sabe que deixar o cidadão à espera de alguma providência que depende de nós, deixar o cidadão desnecessariamente formar longas filas é ato que vai trazer grave dano moral ao nosso cidadão. A ideia é diminuir as filas, é dar solução aos problemas, é auxiliar as pessoas, é principalmente buscar o bem comum. Vejam que atualmente o INSS está em greve e olha só quantas coisas negativas que acontecem, né? As pessoas, imaginem o homem da bandeja. O homem da bandeja, sei lá, vem de Mato Leitão para a agência do INSS de Porto Alegre, dentro de uma van. Qualquer freada que a van dá, ele escorrega, cai lá no pé do motorista, arranca, ele escorrega, vai lá para o fundo. Daí ele chega aqui, está em greve. O INSS, o colega rindo. Coitado do homem da bandeja. O emprego do homem da bandeja é peso de jornal, olha só. Daí ele faz toda essa viagem chega ali, está fechada a agência. Isso é um grave dano moral para o nosso servidor, mas é um direito do nosso servidor, está em greve mesmo. Mas, de qualquer forma, eu quero ter essa ideia das filas, né? Que se vocês estiverem trabalhando, não estiverem em greve, então, que não seja aquele servidor do cafezinho, do chimarrão, de deixar o pessoal na fila. Antes de começar a trabalhar eu tenho que orar, eu tenho que vender uma Bíblia. Não. Chegou lá no seu horário de serviço, vamos prioritariamente dar solução aos problemas do cidadão. Continua. Inciso 12. Faça 3 asteriscos nele. O X e I. Não, eu pulei o 11, né? Tá, então tu faz o seguinte, tu faz 3 asteriscos no 12 e 2 asteriscos no 11. Só o que dá, o homem da bandeja está me castigando. Quase que eu pulo um inciso. Então, esses 2 incisos são campeões de concurso. Olha só, inciso 11. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais dos seus superiores. Sublinha essa frase. Campeã de concurso, o CESP adora essa. Por quê? Porque eles colocam afirmações curtinhas, marca certo ou errado, aí te vira. Segundo o decreto 1171, o servidor público deve prestar toda a sua atenção às ordens dos seus superiores hierárquicos. Certo ou errado? É errado. Porque eu devo prestar toda a atenção às ordens legais dos meus superiores. As ordens legais. Professor, só ordem legal. As que eu não gostar, eu não vou fazer. É só para passear. Não é isso. As ordens de acordo com a lei. Legais significa de acordo com a lei. Se for ilegal, não rola, né? Sei lá, imaginem que a minha chefe é a Suzane Richthofen. Que vamos hoje matar os meus pais a pauladas? Sim, minha superior hierárquica. Isso não é uma ordem legal. Cuidado. Vamos hoje picotar o ioque e botar na mala? Não. Não, meu querido, não rola. Então são ordens legais dos meus superiores hierárquicos. Cuidado.
Cuidado. É que eu trago esses exemplos chocantes porque eu sei que você vai lembrar de um exemplo na prova. Eu garanto que se você não ler esta matéria e for fazer uma prova daqui a, sei lá, 15 dias, mesmo sem lendo, você acerta com esses exemplos do IOC. Então, cuidado. Você vai estar obedecendo as ordens legais dos seus superiores. Continua. O servidor vai prestar toda a atenção às ordens legais dos seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e assim evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvio tornam-se às vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. Essa parte final que eu estou puxando a memória, eu não lembro deles terem copiado nenhuma vez na nossa prova, contudo, todavia, entretanto, como eu disse antes, eu não posso estudar só o que já caiu. Então, embora ele pareça meio exagerado, se a CESP coloca só a parte final, eu tenho que considerar errado, né? Os repetidos erros, o descaso, o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. Campeão de concurso é a parte inicial. Essa parte inicial eu já vi em todas as bancas. Eu já vi no CESP, já vi na FCC, já vi na SES Gran Rio, já vi na ESAF, já vi em tudo que é banca que eu lembro de cabeça agora.